Então, retomando, o que nós temos aí no século XIX? Nós temos os efeitos que eu estava comentando de uma certa filosofia, que era o iluminismo e sua contraposição, que era o romantismo. Nós temos os efeitos da Revolução Industrial, que, enfim, que foram tão importantes para a formação do pensamento de Marx e Engels, ou seja, esse vórtice terrível, esse tsunami, metaforicamente falando, de transformações sociais que levaram as pessoas a se desenraizarem do campo e irem na cidade, trabalhar nas fábricas e transitarem de uma categoria anterior de camponeses ou artesãos para proletários ou operários de fábricas. Quer dizer, o capitalismo moderno é um capitalismo que se aprofunda a partir da Revolução Industrial, né? Então, que é também motivada por essas revoluções que promovem a ascensão da burguesia ao poder e que também, paradoxalmente, não apenas elas produzem novas formas de exploração, mas como também elas produzem novas formas de emancipação. Isso é importante para entender um determinado contexto, que eu vou voltar a comentar daqui a pouquinho, que é o da emancipação dos judeus na Europa, que não foi igual em todas as partes. Os judeus, no século XIX, eles deixam de ser um estamento e passam a poder se integrar individualmente naquela sociedade urbana da época. E, bom, enfim, nós temos a Revolução Industrial, a gente, com essa Revolução Industrial, além da produção de um novo tipo de capitalismo, de um desenraizamento, de novas formas de vida social que foram sofreram uma apologia muito grande na tradição liberal. Não é o tema daqui, mas a gente pode eventualmente conversar. A gente tem muitos avanços em termos da ciência e da concepção determinista de ciência. Eu falei isso na primeira passagem, né? Na primeira parte da aula. Então, a gente tem avanços na medicina, com a fisiologia experimental do Claude Bernard, a gente tem avanços na microbiologia, com o Pasteur, né, com o Louis Pasteur, a gente tem avanços na química, a própria biologia, ela vai fornecer ao Herbert Spencer, ao Durkheim, ao Comte, um certo modelo de sociedade, que é este modelo organicista. Esse modelo organicista. A sociedade é um organismo e as partes da sociedade, complexas ou simples, elas são partes que têm que se ajustar a esse organismo. Então, da mesma maneira que a morfologia, ou seja, a anatomia, né, estudaria, vamos dizer, de uma forma, sei lá, descritiva, uma forma descritiva esse grande organismo que é o corpo dos seres humanos e animais, né? A sociologia deveria estudar descritivamente as partes que se compõem, que são comparadas a um corpo, né? Esta sociedade, e entender as suas relações, né? Da mesma forma que as relações entre os órgãos e o conjunto do organismo, elas são estudadas pela fisiologia, uma certa fisiologia, ou seja, um estudo das relações, daria origem a essa preocupação de entender as interrelações dinâmicas entre as diferentes partes da sociedade, né? Estudar a origem ao funcionalismo em sociologia, que é formulado inicialmente por Durkheim. E é um século também de grande movimento e de encolhimento, em certo sentido, do mundo, porque a gente tem estradas de ferro, nós temos telégrafo, ao seu final se inventa o automóvel. No início do século XX se inventa o avião. E é um século que ele tem aquela estabilidade que eu destaquei a vocês, mas, ao mesmo tempo, ele tem grandes embates internos, né, entre liberais e socialistas, entre monarquistas e republicanos,
Uhum. Então, esses embates e também a formação das nações, quer dizer, o século da formação do sentimento nacional, e a nação, ela é um derivado, a gente pode comentar melhor uma outra hora, ela é um derivado de debates que foram promovidos pelo romantismo político, quer dizer, é a criação de um orgulho por pertencer a uma comunidade, né? E não apenas um contrato que te liga a uma república, né? Que seria o caso assim mais, enfim, da cidadania francesa, né? Esse sentimento nacional ele acaba levando, juntamente com os interesses comerciais, as eternas disputas por interesses econômicos, a um marco que é importantíssimo no século XIX, que é a formação da Terceira República Francesa. Isso acontece em 1870, com a derrota da França na guerra com a Alemanha, que foi chamada de Guerra Franco-Prussiana. Um outro marco importante da época, em 1871, vocês devem ter ouvido falar, é a Comuna de Paris, que também é derrotada. Então, no rescaldo desses acontecimentos trágicos e que prenunciam guerras maiores que vão acontecer depois, nós temos a formação da chamada Terceira República na França. E essa Terceira República vai ser o objeto da, assim, de investimentos intelectuais, sobretudo nas pesquisas e na docência de Durkheim a respeito do papel da educação e da moralidade, que não deve ser confundida com o mero moralismo. Não deve, mas sim como o conjunto de forças, metaforicamente assim, forças atômicas ou elétricas que mantêm coesa uma sociedade. A coesão é uma das condições de existência de uma sociedade, a coesão social. Ela vai percorrer toda a obra do Durkheim. Em 1895, quer dizer, essas forças que se embatiam, essas forças monárquicas e republicanas, a direita e a esquerda, elas vão protagonizar uma espécie de guerra civil interna através de uma perseguição judiciária que foi o chamado caso Dreyfus. O Dreyfus era um capitão do exército francês e ele foi um dos primeiros judeus a chegar no alto oficialato francês, num país que tem uma tradição antissemita muito forte, sobretudo nas classes mais altas, e ele foi falsamente acusado de espionagem. E ele foi condenado ao exílio na Ilha do Diabo, que fica na América do Sul. É uma ilha ao largo da Guiana Francesa. Enfim, uma série de intelectuais e forças mais ligadas àquilo que seriam os liberais e o pessoal de esquerda na época se embateram pelo desvendamento desse caso, e o Dreyfus ficou, enfim, preso até o início do século XX, mesmo se havendo provado que tinha sido uma fraude judiciária, que, na verdade, quem tinha feito quem tinha cometido esse crime de espionagem, de envio de informações para a Alemanha, tinha sido um oficial chamado Esterházy. Tem uma série de filmes sobre isso, se vocês quiserem eu posso, vocês me peçam que eu posso enviar as referências para vocês. Tem um filme maravilhoso do Roman Polanski chamado um Oficial e um Espião, que é bem recente esse filme. Né? E o Durkheim ele ficou do lado do Dreyfus, ele era um Dreyfusar, como se dizia, né? E os reacionários eram os anti-Dreyfusar, nos quais se juntava a direita, a alta burguesia, os oficiais das Forças Armadas, porque as Forças Armadas, mesmo tendo conhecimento do erro, não queriam admitir, sob pena de entrar, enfim, em humilhação, o erro. E também o sentimento antissemita era muito grande, como eu disse, no alto oficialato. E o Dreyfusar, junto com o romancista Émile Zola e outros, fizeram uma campanha. No final de contas, o Dreyfus foi inocentado e foi reabilitado ao exército.
Então, é nesse contexto, que é um contexto tenso, de uma república que está sempre com uma tendência a se esgarçar, que Durkheim vai tentar pensar, afinal de contas, de uma forma laica, para além da religião, quais são as forças que mantêm esta sociedade coesa. Tá? Deixa eu ver. Ok.